a gente vive um pouco da síndrome do gênio, da síndrome da amnésia. Você esquece tua história, esquece teus feitos, e você esquece porque acha que os feitos que devem ser lembrados são só aqueles feitos por grandes gênios. Saudações! Está começando a Doc Talk, seu podcast sobre direito e sobre o que tem relevância debaixo do sol. Hoje estamos aqui com ele, que é juiz de direito do TJDFT, Dr. Fábio Esteves. Eu sou o Fábio, inocente, guerreiro, muito bravo de vez em quando. São coisas bem diversas aí. Exato. Meu nome é Luan Garcia e a magistratura é uma missão de vida. Como eu falei, o Dr. Fábio é juiz de direito aqui em Brasília, tem uma história super interessante de vida e ele veio aqui compartilhar um pouco sobre essa história dele. Ele teve pai analfabeto, a mãe não tinha muita instrução, passou diversas dificuldades por toda a vida dele e hoje alcançou um cargo de bastante relevância na sociedade. Ele vai contar um pouco dessa história aqui e a gente vai bater um papo com o juiz de direito, Dr. Fábio Esteves. Queria iniciar essa pauta aqui fazendo uma pergunta. A gente estava até conversando aqui em off-topic sobre concurso para magistratura. Queria te fazer essa pergunta que você respondesse como alguém que passou dessa etapa, né? Foi aprovado em uma prova para magistratura e alguém que está até envolvido com a escola da magistratura aí, né? A gente sabe que atualmente os concursos para juiz, eles abrem e acabam não preenchendo o total de vagas. Sempre tem vagas remanescentes. A gente acaba percebendo que a dificuldade do concurso não está nem na competição em si, mas no nível de exigência próprio do concurso. Eu queria que você até comentasse um pouco sobre isso. Isso, Luan. A gente tem hoje, infelizmente, 4.300 vagas de juiz abertas no país. Uau! Muitas vagas para serem preenchidas. Como você mesmo falou, nós temos concursos públicos que começam ali oferecendo 60 vagas. O meu concurso ofereceu 62 vagas e nós chegamos em 15 para tomar posse. Caramba! Então, ficaram muitas vagas em aberto. Hoje o TJDFT tem aproximadamente 100 vagas. E a gente tem essa dificuldade no concurso. Tem várias fases e a gente, então, apura várias competências dos candidatos, né? Então, você tem ali não só a parte técnica mesmo, de conhecimento jurídico, mas tem algumas habilidades que, às vezes, alguns candidatos não conseguem apresentar. Tem razões, como, por exemplo, a prova de sentença, que além de conhecimento, você tem que ter toda uma forma de se expressar ali, né, quando você faz aquela sentença. A prova oral, que é um teste muito, muito complicado. Eu fiz uma única prova oral. E tem uma experiência que eu sempre conto para meus alunos, né? Foi o dia que eu conheci a eternidade. A coisa não acabava nunca. E pelo menos não foi que nem a prova de delegado que teve agora, que foi transmitido ao vivo, né? Foi feito live da prova oral de delegado, acho que de Minas Gerais, se não me engano. Se fosse live, eu ficaria mais tranquilo. No nosso caso, era a presença das pessoas na plateia. Sério? Um auditório lotado. Então eu fiz a prova sentado do ladinho sentado do lado do alambrado, e aí tinha a plateia do lado, respondendo pro desembargador e o pessoal do lado ali assistindo as minhas respostas. Então, foi terrível. Deve gerar uma pressão, né? Foi a experiência uma experiência mais intensa que eu vi na minha vida. 2 horas e 15 minutos sendo arguído por 6 examinadores, com 15 minutos cada um deles, e foi uma experiência muito, muito interessante. E essa coisa foi muito doida, porque a gente fez a prova oral, aí a gente ia pra casa, e aí eles... Olha, se você passou, a gente te liga. Olha que loucura, que tortura, né? E aí eu terminei minha prova pouco antes do meio-dia. Eu falei, graças a Deus, acabou, tá, tô relaxado agora, eu vou pra casa. E aí começou, deu 1h da tarde, 2, 3, 4, 5, e nada do telefonema. Eu falei, meu Deus do céu, tal. E aí, 6 da tarde que chegou o telefonema dizendo que eu tinha sido aprovado pra ser juiz. E era a última fase, é o último sim, né? É aquele sim que você recebe e já vai utilizar o cartão de crédito. Pior que não, eu tava devendo já uns 3 salários, porque o concurso caro. Nossa, a gente fazia alguns trabalhos pro concurso que custava assim, muito caro, né? E aconteceu uma coisa muito engraçada. Aí eu recebi essa notícia, era em torno de 6 da tarde, liguei para um amigo meu que foi um anjo. Nós somos compadre hoje, sou padrinho da filha dele, e ele foi meu anjo da guarda aqui em Brasília, ele me acolheu. Eu cheguei em Brasília, Luan, vocês têm nome, forasteiro, cigano, talvez cigano, sabe quando cigano muda pros lugares sem... É um nômade. Sem ter ido pro lugar? Eu fui assim, eu tava lá em Mato Grosso do Sul, tô indo da Brasília. Você já foi lá, você gostou dessa... Não, nunca fui lá não. Você tá indo de mudança? Eu vim de mudança. Ele me acolheu muito aqui em Brasília, foi um cara sensacional, me ajudou demais da conta, a gente tem 16 anos
de amizade e é um cara incrível. E aí esse meu amigo, vamos comemorar. E a gente foi comemorar. Eu na época não bebia, mas daí nesse dia bebi lá. Primeiro porre. Primeiro porre ali. Aí voltei pra casa, morava na Kitty, ali pequenininha na Asa Norte. E cheguei em casa, cansado, estava exausto, né? Eu fiquei preparando para a prova oral, mais de mês, e tive algumas questões muito delicadas. Tô ficando cansado naquela noite, e aí mas eu tinha muito medo de dormir, sabe? Eu ficava com medo, falei assim, gente, eu vou dormir, aí vai pra quarto de manhã, nada disso aconteceu, tá? Foi com sono. Meu Deus! Aí eu dormi assim, porque eu perdi as forças e dormi. E aí no outro dia de manhã eu acordei assim, meu Deus, cadê? Eu queria uma prova de que aquilo era de fato verdade, né? E aí era verdade. Mas eu acordei muito madrugada, eu me lembro que foi antes do horário da primeira missa, porque eu fui à missa rápido agradecer e mandar fazer uma faixa pra minha mãe, pra levar para o interior, né, pra agradecer tudo. Mas foi um divisor, né, ali pra mim. Agora, eu costumo assim dizer, né, as pessoas às vezes elas acham que esse projeto é um projeto muito ligado ao material. Sim, geralmente já é associado diretamente. Evidentemente que tem a questão de realização ali, da conquista e tudo mais, mas é mais do que isso, sabe, assim, aquela coisa, aquele momento pra mim foi, de fato, assim, colocar uma reconstrução por completa do meu passado, né. Foi assim, quando você fala assim, não, isso aqui, na verdade, é a minha existência mesmo. Quando você se coloca no mundo de uma maneira que confirma um monte de coisa, né? Eu costumo dizer para as pessoas assim, olha, eu não posso chegar aqui e participar do seu podcast dizendo assim, ok, meu nome é Fábio Esteves, tenho 40 anos, sou um juiz, tenho uma carreira bem sucedida, sou professor, eu não posso simplesmente dizer isso, porque isso é produto, né? Isso é resultado de uma trajetória marcada por um monte de coisas que eu não posso deixar de registrar, né? Eu não posso deixar de dizer, por exemplo, que eu sou filho de um homem analfabeto, de uma mulher que tem pouca instrução, que trabalharam em fazendas, por Mato Grosso do Sul, um retrato de uma típica família negra, pobre, brasileira, e trabalharam anos e jogaram ali, deixou ali a sua força física e emocional. Mas você não nega as raízes, né? De forma alguma, né? Eu sou exatamente o produto dessas raízes. Tem uma coisa que eu sempre costumo dizer quando eu celebro o aniversário da minha mãe, que nós, né, somos a continuidade de uma pessoa, né? Nós somos a continuidade de uma pessoa em outro ser. Dos nossos pais, né? Nós somos a continuidade de nossos pais em outra pessoa, exatamente isso. Eu continuei exatamente essa trajetória desses dois, né? Eu me lembro que eu tinha 2 anos de idade, meu pai era muito jovem, minha mãe mais jovem ainda, e aí eles foram para uma fazenda, para uma região muito inóspita, muito distante, para formar a fazenda. Formar limpar o pasto, deixar a fazenda em condição de ter lá rebanho. Cercar, preparar para receber o gado. Isso, a gente fala formar. E meu pai foi, a cidade mais próxima era 250 km de distância, meu irmão recém-nascido, um outro irmão de 1 aninho e eu com 2. Meu pai se doou. Então vocês foram pro meio da mata, de verdade, fomos, né? literalmente. Mato Grosso do Sul, formar a fazenda, não tinha nada. Foi. A gente foi. Eu morei em fazenda durante esses 11 anos e a gente foi pra lá com promessa de que meu pai ia ter uma carteira registrada, que meu pai ia ter uma condição legal. E o fato é que meu pai trabalhou 11 anos nessa fazenda, deixou a fazenda exatamente em condição como havia prometido. 11 anos. 11 anos. Minha mãe cozinhando por 50 peões o tempo todo e trabalhando nessa fazenda. E aí, quando eles foram sair de lá, eles saíram sem nada, né? Nada, absolutamente nada. Nem registro na carteira, um recolhimento providenciário. Então, quando eu escolho a magistratura, é porque eu vivi as injustiças, vivi as explorações, entre outras coisas, né? E, ao mesmo tempo, vivi uma história de um homem incrível. Um homem, quando eu cheguei com 7 aninhos ao tempo de ir para a escola, e lá nesse lugar não tinha escola, ele traz a escola para lá. Ele faz mais do que me levar para a escola. Ele traz a escola para que eu pudesse estudar. É uma coisa que não tem como desprezar, né? Quando a gente mudou pra cidade, né? Meu pai saiu dessa fazenda, meu pai é analfabeto e tal, foi morar num barraco lá na cidade, a gente tava muito duro, muito quebrado. Meu pai foi atrás de emprego e aí tava um concurso público aberto na prefeitura, lá no município. E aí meu pai foi lá no município pra fazer o concurso. Na época eu não entendia, mas eu fico pensando hoje, cara, hoje a gente pega um sujeito, dá um clique aqui no computador dele, ele faz um mestrado. Dá um clique aqui, ele faz especialização, mestrado. Esses dias eu baixei uma plataforma aqui em casa que eu consigo ver aula de Princeton. Princeton aqui na sua mão, e aí você fala assim, ai meu Deus, ó vida, ó céu. Aí eu fico pensando, um homem, em 1990
1990, 91, analfabeto, no interior. Porque se fosse outra pessoa, falava, que concurso público, né? Mas ele foi na prefeitura. Pois ele convenceu as pessoas de que para motorista não precisava da prova escrita e que ele podia fazer uma prova, sim, uma prova prática. E eles mudaram tudo, etc. E meu pai fez a prova e passou. E se tornou servidor público. Teu pai era um analfabeto, mas era um cara muito esperto na vida, né? É uma das inteligências mais brilhantes. Fazia conta, meu pai vendia, comprava na fazenda, né? A produção da fazenda. Meu pai administrou essa fazenda durante muitos anos, né? Esse caldo todo, né? Minha mãe, quando meu pai morreu, por exemplo, é uma demonstração também muita força. Meu pai morreu, ele tinha 32 anos, minha mãe acho que tinha 26 anos. Porque eu tenho pouca experiência com ela. Minha mãe era muito jovem quando ficou viúva. 3 filhos, eu tinha 11, meu irmão com 9 e um com 10. E aí eu me lembro que meus tios, que moravam numa fazenda distante, foram lá buscar minha mãe. Eles têm aquela formação bem conservadora. Não, já que você perdeu seu marido, você vem pra cá que a gente vai juntar. Minha mãe, de jeito nenhum. Minha mãe foi feminista lá em 90. Não vou de jeito nenhum. Feminista raiz, né? Raiz mesmo. E ela criou 3 filhos, assim, trabalhando de empregada doméstica e sofrendo todo tipo de humilhação possível. Ela ia correr atrás de um canto pro outro pra poder ganhar material pra gente estudar, ganhar uma borracha aqui. Minha mãe andava 3 quilômetros porque tava distribuindo borracha escolar lá, e ela ia lá buscar um caderninho, brochura, borracha pra estudar e tal. E mesmo depois, quando eu fui pra faculdade, por exemplo, eu fui quebradaço, sem emprego, desempregado e tal. E aí a mãe tinha R$5, rachava no meio e mandava pra eu ficar, ou então mandava tudo. Preparação pra tu entrar na faculdade? Você falou que estudou basicamente escola rural, né? Viveu a vida na fazenda. Eu estudei escola rural e depois escola pública. O vestibular foi assim, eu era menorzinho do banco, menor carente. Eu vou juntar uma grana aqui, porque lá na capital tem um curso preparatório de 2 meses, um cursinho assim, que era um intensivão, um colégio na capital, em Campo Grande. Aí eu terminei o ensino médio, terminei o 3º ano, aí falei, mãe, tô indo embora de casa. Aí olha só, com 17 anos, tem grana, sem nada, vou embora. Não, na capital. Aí minha mãe morreu, minha mãe ficou doente, coitada. Ficou mesmo, literalmente doente. Minha mãe ficou doente durante 10 anos, com a minha saída de casa. E assim, é uma coisa que as pessoas precisam, né, se conhecer legal, porque elas conseguem encontrar coisas interessantíssimas. Eu passei 12 anos, assim, executando o projeto da magistratura, né? Eu decidi ser juiz aos 15 anos, e esse negócio de ir embora de casa com 17 anos era parte do plano. Tô entendendo a inocência, tá? Você tá vendo, né? Eu me falei, cara, eu vou ser juiz, tal, vou ser juiz. Eu não sabia que tinha que fazer direito. Falei, então, ó, vou procurar lá, fazer curso de direito. Falei, cara, vou juntar um dinheirinho porque eu tenho que fazer faculdade pública. E aí, lá em Campo Grande tem um cursinho de acho que era 1 mês e pouquinho, 2 meses. Vou juntar uma graninha e vou pra lá. Aí eu, final do ano, eu terminei o ensino médio, tinha 17 anos. Falei, mãe, tô indo embora de casa, tá? Pra onde você vai? Vou pra Campo Grande fazer o cursinho. Cara, eu fui fazer o cursinho. Fiz cursinho 2 meses lá em Campo Grande. Aí, tipo assim, voltei pra casa de novo, né? Falei, pô. Aí veio o vestibular da Universidade Estadual do Interior. Aí eu fiz o vestibular, passei no vestibular. De primeira? De primeira. Eu estudava, fiz esse cursinho, voltei e ralando. Trabalhando durante o dia e estudando. Aí, e eu me lembro que era muito engraçado, porque as pessoas falavam, como assim fazer direito, cara? É muito difícil, muito concorrido. Na época não tinha esse negócio de cotas e tal. Muito. O que tu trabalhava com 17 anos fora de casa? Você se dispôs a fazer o quê pra viver? Então, eu trabalho desde os 11. Eu comecei vendendo salgadinho. Meu primeiro trabalho foi vender salgado na rua. Aí eu vendia salgadinho. Depois, meu pai morreu e eu fiz 12 anos. Tinha um programa, o Banco do Brasil tinha um programa chamado Menor Carente. Ah, você entrou no programa do Banco aí do Brasil. Aí eu fui pro programa do Banco do Brasil. Aí, e era assim, pobreza, né? Que era pobre na cidade e tal. E eu fui correndo lá, fiz a seleção, consegui tirar o primeiro lugar de pobreza, passei. E aí eu fiquei trabalhando no banco de menor carente dos 12 até os quase 18, quando eu saí e fui embora pra Campo Grande. Eu fui lá pra fazer esse cursinho. Trabalhava no banco e fazia bico. Eu vendia picolé. Vendia mesmo de empurrar o carrinho no meio da rua, no sol quente. Ó, o picolé. Demais, sem problema. Caramba. Eu vendia muito no fim de semana. Tinha festas de quermesse, lá tinha uma festa na quermesse, nossa, lá eu vendia lá. Trabalhava de garçom nas festas. Eu fazia tudo, tipo assim. E aí eu fui também aprender design gráfico. Eu era bancário lá e aprendia design gráfico. E aí era muito doido, porque na época eu trabalhava no Banco do Brasil, ainda que menor carente, era, nossa, o emprego da cidade, sabe? Banco ainda, nos anos 90, banco ainda era a instituição mais prestigiada de trabalhar e tal. Com certeza. Era um negócio, no mais Banco do Brasil, no interior, era glamouroso. Aí eu trabalhava no banco e de repente a pessoa me via empurrando carrinho na rua, me via trabalhando de garçom, não sei aonde, e ao mesmo tempo trabalhando em design gráfico. Então, era multifunção aquela coisa. Mas vender picolé e ser design gráfico é uma coisa muito doida. Aí eu, quando
Aí eu fui pra Campo Grande, voltei, aí eu fui fazer esses bicos, design, continuei fazendo isso, até passar por lá. Aí eu passei no vestibular uns 2 meses depois, 3 meses depois, e aí eu fui fazer faculdade. Cheguei na faculdade, falei, olha, então, agora eu tô aqui nessa faculdade pública, ótimo, já estamos, né, aliás, foi uma realização extraordinária. Eu fui o primeiro da minha família a terminar o ensino médio e chegar na faculdade. Cara, eu ganhava 2/3 do salário mínimo no Banco do Brasil, e eu juntei dinheiro que eu fiquei desempregado durante um tempo, eu cheguei na faculdade, com esse dinheirinho, e ainda ajudava em casa, aquela coisa toda. Aí eu falei, então eu vou agora preparar aqui pra eu sair daqui. Eu já pensando no fim da faculdade. Lá no nosso estado, a gente tem muita referência em São Paulo, não é Campo Grande, que é a nossa capital. E lá em São Paulo, na época, tinha o famoso curso da Damásio. Todo mundo passava por lá e eu falava, eu vou pro Damásio, porque o Damásio passou um monte de juízo, então eu vou passar por lá. Aí eu falei, mas eu não vou pro São Paulo sem emprego, né? Vou passar fome lá em São Paulo. Eu preciso arrumar emprego, mas eu preciso arrumar emprego pra sair daqui empregado. Aí vai eu de novo pensar no Banco do Brasil. Eu não ia procurar emprego em São Paulo, né? Eu falei, cara, eu tenho que sair daqui empregado. Eu falei, cara, o Banco do Brasil. Aí eu falei, vai eu de novo, Banco do Brasil, faço um concurso do Banco do Brasil, e como o Banco do Brasil tem tudo quanto é canto, aí eu faço essa remoção pra lá. E aí eu peguei, e foi assim que eu fiz. Prestei um concurso do Banco do Brasil, passei nesse concurso, aí eu acabei prestando um concurso também pra Polícia Civil lá do Mato Grosso do Sul, passei numa coisa da Polícia Civil. Cara, e aí foi um dilema, porque a Polícia Civil pagava 3 vezes mais do Banco do Brasil. Aí eu tinha que escolher, né? Falar, pô, e agora? Eu vou pro Banco do Brasil, eu quebrado, sem grana nenhuma, ou então eu vou pra Polícia Civil. Aí eu falei, bom, mas Polícia Civil eu vou ficar aqui no Mato Grosso do Sul, preciso ir embora daqui. E aí eu, Banco do Brasil. E aí foi muito louco, quando eu fui tomar posse do Banco do Brasil, eles mandaram pra eu trabalhar numa cidade que ficava 1.000 quilômetros longe da minha faculdade. Falei, nem pensar, não vou não. Aí eu já tinha dispensado da Polícia Civil e agora eu não ia mais do Banco do Brasil. Eu falei, então me coloca aí no fim da fila. Ah, sorte, né? O anjo da guarda. E me colocaram no fim da fila da primeira turma. Eu tinha passado a primeira turma, aí eu fiquei, na verdade, em primeiro lugar da segunda turma. E aí eu me chamaram pra uma cidadezinha perto lá, eu comecei a trabalhar lá. Trabalhei, terminei a faculdade, falei, bom, agora é hora de ir embora. Foi quando eu tava pronto pra ir pra São Paulo, e aí até falei isso agora na live que eu participei com o Felipe. As pessoas, elas fazem planejamentos, às vezes, né, Luan, e falam assim, poxa, eu tenho que ficar aqui, ó, o planejamento meu é isso, né, aquela coisa fechadinha, como aquela viseira lá do cavalo. E aí eu tava todo, né, certinho pra São Paulo e tal. Tive um problema de saúde, e aí eu já tinha passado na entrevista lá em São Paulo, trabalhar no Banco do Brasil, lá na Faria Lima, tá tudo certinho. Aí tive um problema de saúde, liguei pro meu chefe, olha, eu preciso de pelo menos umas 2 semanas aqui, eu fiz uma cirurgia, preciso me recuperar. Aí ele falou, pô, não tem jeito, não posso esperar. Aí eu falei, beleza, então. Aí eu fiquei lá, doente, prostrado, e ainda sem essa questão de saber pra onde eu ia. Mas, falei, bom, espera que vai, né? As pessoas falam assim, olha, gente, não chega, a oportunidade não vai bater lá na sua porta, não sei o quê. Mentira, às vezes vai, às vezes vai. E aí eu tô lá, de repente chegou um rapazinho lá, Flávio, me lembro o nome dele. Aí ele falou assim, Flávio, eu soube aí que você quer ir embora daqui de Brasília, eu também sou do Banco do Brasil, tá? Você quer ir embora de Paranaíba, eu sou do Banco do Brasil e eu tô numa lascada aqui. O que aconteceu? Ele, então, eu fiz uma aplicação, uma entrevista lá em Brasília, passei, só que eu não quero ir mais. E aí só que o meu chefe lá falou, ó, cara, eu te libero se você trouxer alguém, essa pessoa passar, e aí a gente dispensa. Cara, aí eu pensei assim, Luan, falei, poxa, peraí, esse cara não quer ir pra Brasília, significa dizer que ele vai pra Nova York, pra São Paulo, vai pra uma agência no exterior, num lugar extraordinário, né? Porque... Aí eu falei, Flávio, só pra eu saber, eu não conhecia Brasília, não sabia como é que era Brasília, você tá indo pra onde? Ele falou, não, cara, tô indo pra Brasilândia. Brasilândia é uma cidadezinha de 1.000 habitantes que fica no interior do Mato Grosso do Sul. Nossa. Eu falei, gente, ou Brasília é muito ruim, ou o Flávio é muito doido, né? Brasília pro Brasilândia tem uma coisa muito séria com relação a isso. Aí eu falei, cara, eu vou fazer. Fiz a entrevista, passei. Aí o chefe falou assim, ó, só tem que estar aqui segunda-feira. Eu falei, poxa, mas eu não conheço. Eu falei, ó, bom, olha, se esse cara apareceu lá em casa, que é pra ir mesmo. Arrumei a minha trouxinha, aluguei um carro, aí 3 amigos, vamos te levar lá. E aí eles vieram me trazer aqui. Cheguei aqui em Brasília, inocente pra caramba. A hora que eu fui fazer no meu primeiro dia de Brasília, cara, eu tava mudando a Brasília. Pra poder executar um projeto, a primeira coisa que eu fiz em Brasília foi descer na esplanada e escorregar com o papelão ali naquele gramado. Fiquei brincando lá. Meu Deus. A gente ficou brincando. Me lembro. Cheguei aqui no dia 1º de dezembro de 2003. Brincamos a tarde toda lá e tal. Aí ficamos ali, nós ficamos deslumbrados com a cidade, né? Eu falei, bom, agora tem que procurar um lugar pra poder morar, uma kitnet e tal. Aí eu fui descobrir que pra alugar kitnet aqui em Brasília, você precisa ter 2 fiadores, com imóveis, isso aqui, rapaz, aqui é cheio de coisa. Aqui. Aí aí caiu a ficha que eu tava na selva mesmo. Meus amigos foram embora, fiquei por aqui, falei, bom, agora eu vou começar a me planejar, eu preciso de 6 anos pra passar no concurso pra juiz aqui. Né? Chegou planejando a quantidade de tempo que ia pra ser juiz, né? Já tinha formado, né? Recém-formado, falei, vou ficar 2 anos aqui, volto pra lá e termino de estudar lá. Eu quero ser juiz até Chegou a prestar o AB lá ou aqui? Prestei aqui em Brasília. Eu não pensava em advogar, né? Eu pensava só de ver isso e tudo mais.
eu vou fazer o AB depois. Aí eu falei, cara, 6 anos estudando, isso tá bom pra juiz. Fiz a meta lá, né? Eu tinha 24 anos na época, com 30 anos eu vou chegar a ser juiz. Tá? E aí logo comecei a estudar, e era eu só com os meus livros, aquela coisa toda e tal. E comecei a fazer alguns concursos, fazer alguns testes. Era pra mim uma coisa que eu sempre falo, né? O concurso era de juiz, eu não abri mão disso. Eu já tava no Banco do Brasil, tava plano D, digamos assim, né? Com a carreira funcionando, com as coisas seguindo. Eu falei, olha, então vou aqui sem medo, sem estresse, sem nada, levar esse concurso adiante. E aí, comecei a estudar, a coisa foi dando certo. É uma coisa que eu sempre falo com meus alunos. Eu criei uma forma de estudar que for sempre um crescente, né? For sempre avançando, nunca regredir, etc. Acabou que isso deu muito certo. Prestei uns concursos testes, fui mal, voltei, falei, bom. E aí apareceu o concurso da JDFT. Prestei o concurso da JDFT e aí foi muito engraçado, porque eu era, como eu te disse, de novo, muito inocente. Se bem que ele não foi inocente, não. Eu prestei o concurso sabendo que seria um teste, pronto, acabou, etc. Bom, só que daí, cara, foi muito engraçado. Prestei o concurso em setembro de 2006. Foi um concurso muito rápido, foi um dos concursos mais rápidos que a gente teve aqui, durou 4 meses, e eu saí da prova primeira fase, assim, tipo, ok, o teste foi bom, não sei o quê, e aí eu tinha um amigo que morava comigo em casa, daí ele falou assim, cara, e a prova, como é que foi? Eu falei, nem vou conferir, porque um amigo meu, que é top, não conseguiu fazer a pontuação mínima na primeira fase, eu vou conseguir, mas depois eu olho essa prova. E aí ele foi, corrigiu a minha prova e viu que eu tinha feito os mínimos em todos os grupos, que eu tinha mínimo dos grupos e mínimo geral. Aí quando eu vi aquilo, eu falei, não acredito, como assim? E aí isso era 10 de agosto de 10 de agosto, eu sei que o resultado final ali saiu dia 14 de agosto. A próxima fase estava marcada para o dia 6 de setembro. E eu passei para essa fase seguinte, que era a segunda e terceira fase. Só que eu tava muito cru. Só que eu falei assim, cara, eu não vou deixar essa oportunidade passar. Eu sei que não tá ainda no meu tempo, mas eu vou aqui agora dar o sangue mesmo para que isso aconteça. Já tinha encarado a primeira fase. Exatamente. Fui lá pedir férias com o meu chefe, ele disse que não podia, porque eu era insubstituível, ia ter problema com a equipe, né? Eu, tá bom. Eu voltei para casa, falei, bom, eu tenho duas escolhas. Ou eu então mando meu chefe ir para aquele lugar e saio do banco e vou estudar, o que não posso fazer porque, né? Ou então eu largo mão desses estudos aqui. Eu largo mão desses estudos aqui e vou então continuar trabalhando. Falei, não dá não. Vamos fazer as duas coisas. Eu fiquei então uns 25 dias, das 7h30 da noite às 3h30, 4 horas da manhã, estudando, fazendo sentença e cursinho. Dormia 3 horas por dia, 3 horas e meia por dia. Cara, cheguei na segunda fase, fazer a minha prova, eu tava muito debilitado, e eram 4 dias de prova, provas muito extensas. No último dia eu saí de lá, assim, um amigo foi me buscar porque eu não tinha condição de vir pra casa com tamanho desgaste. Fiquei doente uma semana, aquela coisa toda. Falei, bom, pelo menos eu consegui fazer, fiz, o dever tá cumprido. Aí veio o resultado, foi muito engraçado, porque eu falei assim, eu nem vou lá assistir essa prova não, porque eu tô aqui me preparando, eu ia fazer uma outra prova, eu acho, não sei, mas eu não aguentei e acabei indo. E lá eu, de repente, cara, vi que eu tinha sido aprovado pra prova oral, pra última fase. E aí aquele êxtase que dura segundos, né, que você levanta gritando, e de repente você começa, pô, tem a prova oral, e agora o bicho pega, né? E eu tinha uma coisa muito complicada, porque como eu tava com 2 anos e meio preparando, eu não tinha prática jurídica, dos 3 anos. Aí eu tinha que construir isso. Aquele 24 de outubro, essas datas pra mim foram tão fortes, aquele 24 de outubro de 2006, pra mim foi tão louco, porque eu pensei assim, cara, no mesmo segundo, eu passei da segunda e terceira fase do concurso TJDFT, foi uma loucura. Ao mesmo tempo, eu não tinha prática, e eu falei, bom, e agora... Falei, como assim você vai do céu ao inferno no mesmo segundo? E precisava de quantos anos de prática na época? época? 3 anos de prática. Eu não tinha nem 3 anos de formado ainda, mas eu teria 3 anos de formado no dia da inscrição definitiva. Mas eu não teria 3 anos de prática. Aí eu fui pro jurídico do Banco do Brasil, né? Nesse negócio de Banco do Brasil, eu acabei chegando no jurídico do banco. Eu tinha 3 meses de advogado. Aí eu falei, meu Deus do céu, e agora? E aí aquele desespero todo. Eu precisando estudar pra prova oral, com esse problema da prática. E aí, mais uma vez, eu falo com meus alunos, falo pras pessoas, eu falo pra todo mundo. Gente, os problemas, eles vão estar presentes na vida da gente, mas todos os nossos problemas, tirando a morte, e até mesmo a morte, porque dependendo da sua filosofia, é a dimensão que a gente dá para esses problemas. E aí, Luan, eu pensei, bom, Fábio, respira bem fundo que você precisa arrumar uma solução para esse problema que parece meio complexo. Aí eu fui ler o normativo do CNJ, vi que era possível você demonstrar a prática se você trabalhasse num cargo não privativo de bacharel em direito, mas que aplicasse conhecimento jurídico. Falei, caramba, ó, vou me salvar aqui, neste ponto, nessa resolução. Mas eu era bancário. Eu abri a conta corrente, aí eu comecei a pensar. Falei, gente, mas aí tá aí, ó, eu sou bancário. Eu abro conta corrente, isso é um contrato. Caramba! Então, eu aplico o conhecimento ali. Ao atender eu pensando comigo, assim, a inocência, né, a loucura, olha só. Aí eu pensei comigo assim, gente,
atender um cliente é aplicar direito. Até porque se eu não atender esse cliente de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, vai ter problemas jurídicos. Tem repercussão se, por exemplo, maltratar um cliente. Se eu não observar todas as normas jurídicas quanto a sigilo bancário, um tanto de coisa. E aí eu fui listando. Luan deu uma página gigante, cheia de tarefinhas que eu fazia. Aí eu falei, bom, passo 2 agora. É alguém assinar um documento desse pra mim, né? Eu precisava que o banco atestasse aquilo. Aí vai eu. E detalhe, o Banco do Brasil, Sociedade de Economia Mista, não podia me dar certidão, tinha que me dar declaração. De certa maneira, tem um pouco menos valor. Aí eu fui, escrevi esse documento, botei debaixo do braço e fui no diretor jurídico do banco para ele assinar esse documento pra mim. Aí ele assinou. Só falou assim pra mim, ó, cara, só tem um negócio aqui. Tem um mês a mais aqui que você não tava aqui em Brasília. Tem um mês aqui que eu não posso atestar. Justo o mês que eu precisava. Aí ficou lá 2 anos e 11 meses. Mas eu podia buscar esse mês lá no interior. Aí eu fui, mandei o documento pra lá. E aí, na época, tanta má vontade das pessoas lá que não tinha esse negócio de e-mail, digitalização da coisa. Você veio por malote um documento sem timbre da empresa, sem justificar o texto, aquela coisa toda. E nisso atrasou a entrega do documento. Eu vou entregar a documentação dos meus documentos atrasado. Aí eu chego lá para entregar os documentos, a servidora virou para mim e fala assim, escuta, você traz aqui esse tipo de documento atrasado e quer ser aprovado. Quer que a sua inscrição definitiva seja aprovada para você fazer prova oral? Eu falei, olha, é o que eu tenho, fiz de tudo. Não tem mais, não tem outra alternativa. Voltei para casa, acendi uma velinha para rezar para o desembargador que ia analisar o meu pedido para que ele fosse, né, iluminado e me concedesse a inscrição definitiva. E aí eu fiquei, demorou uns 10 dias esperando esse resultado. Quase morri. E aí veio lá a notícia que eu estava agendado para a prova oral. Passei nessa fase. E aí eu vou agora para a prova oral, que é uma outra experiência que foi muito importante. Mas o que eu sempre digo para as pessoas, se eu não tivesse me permitido, sido muito inocente nas minhas mais diversas experiências, eu não teria passado por esta e outras tantas experiências. Veio para a prova oral, nunca tinha feito prova oral, não sabia como é que funcionava isso, não ia dar tempo de assistir uma outra prova oral. Uma coisa que eu precisava saber é que eu precisava fazer toda coisa possível. Aí eu procurei homeopata, procurei acupunturista, massagista, massoterapeuta, procurei tudo. Eu falei assim, olha, não será por falta de ter feito esses negócios tudo que eu não vou conseguir passar. E aí fui para a prova oral e acabei sendo aprovado. Depois disso, né, aquela euforia toda. Aí eu peguei meu carro, né, eu tinha carro, eu viajei 3 mil quilômetros de carro, 1.0, sem ar-condicionado, com 5 pessoas dentro, pro Nordeste, saí lá do Mato Grosso do Sul. Voltou pra cidade. Voltei lá na minha cidade, peguei o carro e fui pro Nordeste fazer esse tour todo. E aí voltei, tomei posse. Aí começa a minha carreira, né? O que isso significava pra mim? Afinal, tudo que tinha sido feito para chegar até ali era, evidentemente, a razão pela qual o que se começava ali tinha para acontecer. É claro que, como eu disse a você, as minhas experiências me fizeram planejar, executar 12 anos de trabalho para poder chegar à magistratura, para o concurso da magistratura. Nada disso ia morrer ali, né? O que me motivou ao concurso da magistratura, evidentemente, agora ia se realizar em resposta àquilo que eu vivi no passado. Eu sei que você estuda bastante para se passar numa prova para juiz, para magistratura, mas esse estudo ele te prepara de fato para ser juiz? Ele consegue conectar essa parte preparatória para o concurso, para a prova oral, todas essas etapas, ele consegue te conectar com a prática de fato do que você vai exercer? Não consegue. A prática é ali um pouco no dia a dia. Agora, para cima da prática, tem uma outra coisa que é muito, muito importante aqui na carreira da magistratura. Você precisa ter perfil, você precisa ter vocação para ser juiz. E eu tinha dificuldade nisso. E aí, esse foi um desafio muito grande na minha carreira, assim, para poder verificar se era aquilo mesmo, né? Lidar com o direito das pessoas, lidar com as pessoas ali, era muito tempo. E aí eu passei os 2 primeiros anos da minha carreira ambientando no tribunal, né? E aí depois, nesse meio tempo também fui pra academia, comecei a dar aula e tal. Tem uma questão interessante, quando eu estava aqui preparando para a prova oral, nessa confusão toda, eu conheci um defensor público em Brasília hoje, e na época eu estava também para a Defensoria Pública, e aí a gente fez lá uma promessa, né? Olha, se a gente passar no concurso, a gente vai fazer uma ação social permanente, pro resto da nossa vida. Que seria dar aula? Que seria dar aula, mas dar aula para jovens de escolas públicas de periferia, que é o projeto que hoje a gente tem já há 10 anos, que é o Falando Direito. Aí nós passamos, o Evelyn passou no concurso também, tudo, vamos colocar a nossa promessa em prática, a gente tem que começar. Aí ele assumiu a Defensoria Pública apoiou o projeto, depois a minha associação, e aí, enfim, depois hoje o projeto tem vida própria, tem um instituto que a gente criou para poder lidar. E aí a gente colocou esse projeto em prática. Então, quando eu comecei a minha carreira, logo em seguida eu fui mexer com essa questão, a gente tem mais de 10 mil alunos formados por esse projeto, um projeto bem bonito, mas fui dar aula
na faculdade também, fui dar aula na UDF, dei aula em várias instituições, de magistratura, comecei a dar aula, gosto muito da docência e tudo mais. Fui depois dar aula de preparação. E isso tocando a magistratura ali. Aí chegou um momento, Luan, que eu fui me incomodando com algumas coisas, fui me incomodando com a solidão de estar ali, fui me incomodando com essa coisa de ter que me confirmar o tempo todo, de me justificar o tempo todo. Eu não estava encontrando ali, sabe? Assim, eu não entendi ainda muito. Se você estava atuando aqui, em que esfera até esse momento? Eu sempre atuei criminal, sempre. E aí, eu tomei posse 1 ano e meio depois, eu fui pro júri de Brasília. Trabalhei no júri de Brasília durante 8 anos. E você mencionando que fez 766 sessões do Tribunal do Júri. Você falou isso, eu gravei o número. Foi exatamente esse número de sessão que eu fiz. E aí eu fiquei no júri de Brasília durante 8 anos e meio, fiquei muito tempo ali. Aí eu comecei a entrar na questão associativa, né? Me envolver com essa questão no movimento associativo. E aí nós temos uma associação de juízes, eu fui para essa associação, participar de uma gestão como conselheiro fiscal, depois eu vim como vice-presidente. Aí vem a tal da inocência de novo. Tá, vice-presidente, beleza e tal. Aí nós estávamos terminando esse mandato meu de vice-presidente, nós iríamos à reeleição com o desembargador Sebastião na presidência, e aí um belo dia ele aparece lá no... 29 de outubro de 2016. O desembargador Sebastião apareceu lá no Bandeirante, também Tribunal do Júri lá. Estava lá fazendo minhas audiências, o desembargador Sebastião chegou lá, levou um susto, falei, gente, o que aconteceu? O desembargador baixar aqui no Bandeirante. Falei, bom, senta aqui que eu tenho uma notícia e tal. Aí eu falei, bom, que bomba deverá ser? Aí o desembargador Sebastião falou assim, olha, eu não vou mais a reeleição, não quero mais candidatar. Falei, não, tá bom, ok. Eu ia se o senhor fosse, etc. Tal. Dele, eu não vou, mas você vai. E você vai no meu lugar. Você era vice dele. Eu era vice dele. Você vai no meu lugar. E eu vou ser seu vice e você vai ser o presidente agora. Aí, a inocência batendo fortíssimo. Que legal, muito, vai ser muito legal. Eu vou. Aí depois eu falei, caramba, o que é isso? Eu tô doido. Depois a ficha foi caindo. Mas eu não sou um homem de voltar atrás em nada. Evidentemente, se eu tiver que pedir desculpa, eu vou pedir desculpa, eu vou reconhecer erros. Mas não vou voltar atrás de uma decisão que eu tenha tomado em matéria de fazer algo. Eu tenho uma amiga que ela fala assim, nossa, eu morro de medo quando você fala que vai fazer algo, porque você vai lá e faz mesmo. Não há juiz de retratação no negócio. Não há. Eu falei, eu vou fazer mestrado na UNB. Mas não vai dar certo, a UNB não aceita juiz. Eu falei, vamos lá ver. Sou Tomé também, né? Passei na primeira seleção de mestrado da UNB. Aí eu fiz meu mestrado, e aí o Sebastião veio com essa proposta e me tornei presidente da MAGES. Só que daí eu disse, olha, eu preciso ser inocente e transparente ao mesmo tempo, né? Eu falei, Sebastião, olha só a minha condição, olha os meus ideais, olha o que eu penso, né? Eu vou dirigir uma classe que tem 450 juízes, eu tenho colegas que têm 1 mês de magistratura e colegas que têm 35 anos. Eu tenho colegas que têm 26 anos de idade, 27 anos de idade e tem uns com 70, 80 anos. Então, assim, é muita... pluralidade ali de ideias. É muita coisa pra lidar com aquilo que eu penso, né? Porque eu não vou ser cretino. Eu não vou assumir a presidência de uma associação como a nossa, uma instituição prestigiadíssima, uma instituição e tanto, e ser cretino com o meu passado, ser cretino com as minhas questões pessoais, com a minha história. E aí, tá beleza. Então, vamos para a eleição e não mentir, não obti de ninguém e tal. Fui eleito e, de fato, foi isso, né? Foi quando eu fui pra Bahia, que aconteceu essa história que eu te contei no início, sobre a ideia de discussão das questões raciais na magistratura. Isso me fortaleceu muito, isso realmente me fez cada vez mais pertencente a essa carreira. A gente fundou um coletivo de juízes negros, né, um Encontro Nacional de Juízes Negros, em 2017. Esse encontro está indo hoje de vento em popa. A gente criou agora o Fórum Nacional de Juízes contra o Racismo e toda forma de discriminação. E foi a minha pauta de trabalho na MAGES. Claro que sem deixar de forma alguma a pauta corporativa de lado, a associação passou a dialogar mais com a sociedade e não só conversar sobre questões raciais, mas questões de gênero, questões de acessibilidade, questões gerais. Então eu tô terminando meu mandato daqui 3 meses como dever cumprido, realizado na minha carreira, realizadíssimo. As pessoas perguntam, e aí, como é que tá? Cara, eu evidentemente tinha medo, né? Porque eu passei 12 anos da minha vida trabalhando para isso, né, Luana? E a gente sabe que às vezes você vê uma roupa na vitrine, você acha a roupa maravilhosa, você entra na loja, confirma que a roupa é maravilhosa, você fica louco, você experimenta a roupa e a roupa de fato é extraordinária. Aí você chega na sua casa, você bota a roupa, parece que não é a roupa que você trouxe, né? O que eu tava pensando quando escolhi isso? O que eu tava pensando quando eu escolhi isso aqui? Então, depois de tantos anos trabalhando para poder me tornar juiz, evidentemente, se desse alguma coisa nesse sentido, era muito arriscado.
E não foi. Eu vou fazer 14 anos agora, no início do próximo ano. Tenho 13 anos e 6 meses de magistratura aqui no Distrito Federal. Passei por essas questões associativas, que me fizeram entender muito como o papel do juiz. No final do ano passado, eu fui eleito vice-presidente da Associação Nacional dos Juízes, a AMB, uma pasta que eu gosto muito. E, ao mesmo tempo, nessa história de sempre nunca me bloquear, me permitir e ser inocente, eu lá no meio da minha locomotiva, recebi o convite para ser juiz instrutor do ministro Edson Fachin no Supremo Tribunal Federal. Caramba! Aí chegou em dezembro esse convite, e aí eu, claro que agradecendo sempre a Deus por tanta generosidade, né? Eu alcancei coisas que nem que eu delirasse quando eu era jovem, eu ia imaginar alcançar. Sonhar, né? Com esse negócio todo. Nunca, né? Seria surreal. Imagina, eu lá na faculdade, eu vou olhar mais perto, eu na faculdade, na UEMS, eu pensar assim, amanhã vou ser juiz e vou chegar a ser instrutor do ministro Fachin, depois de presidir a minha associação e ser vice-presidente da minha associação, fundar um fórum de juiz. Nem que eu passasse uma semana dormindo, loucura, sob efeito de qualquer tipo de medicação, eu teria um delírio forte desse tipo. Tá, já que você tocou nesse assunto, desossa um pouco pra gente qual a função que faz um juiz instrutor de um ministro do STF. Hoje, os juízes instrutores, eles fazem várias atividades. Lá no tribunal, a gente tem as ações originárias, inclusive ações penais, né? E outras ações também que demandam instrução. Então, por exemplo, a gente faz, o Supremo faz as extradições. Nas extradições, tem os interrogatórios dos extraditantes. Quem faz isso é o juiz instrutor. Por exemplo, as ações penais. Normalmente, os ministros delegam para os juízes instrutores realizar toda a oitiva de réus, testemunhas. Então, quem faz esse papel é o juiz instrutor. Além de compor ali o gabinete do ministro para construir com o ministro as reflexões sobre os casos, sobre os fatos, né? Então hoje, lá, eu, além de fazer esse trabalho de instruir os processos, né, de ações originárias que tem no Supremo, a gente faz parte da assessoria do ministro, construindo solução, fazendo uma reflexão sobre os debates que surgem ali. Então, tanto que o ministro, quando ele fala, o gabinete decidiu, porque realmente existe um gabinete lá com o ministro Fachin, que constrói todas as decisões. É um homem incrível, um homem que é sensacional, a gente tem aprendido muito. Quem sabe um dia eu não tenho ele aqui, né? Uma entrevista sensacional, porque é uma lucidez e uma inteligência e uma humanidade que é extraordinária. E aí eu recebi esse convite, eu estava na minha festa de posse, na vice-presidência da AMAGES, aí um enviado do ministro veio conversar comigo, e aí me apresentou com o pessoal lá, falei, que ótimo, maravilha e tal. Aí depois ele liga pra mim, eu preciso conversar contigo. Quando ele vai lá e fala, tem esse convite, eu falei, cara, mas olha como que isso aconteceu agora? E o ministro, né, tipo assim, e a gente não aceita não, tal. E aí veio essa proposta, né? E aí, o que faz a gente refletir sobre estar ou não estar mudando de planos, né? Estar ou não estar tomando uma decisão que pode ser equivocada? O que fez ali, né, nessa última grande decisão da minha vida? Aí eu coloquei ali, e aí por isso que eu falo que nós precisamos nos conhecer, nós precisamos estar abertos, nos permitir, porque eu falei, Fábio, qual é o teu objetivo? O meu objetivo é X. Sair agora, fazer esse desvio de percurso, significa o quê? Sair do objetivo? Não, pelo contrário, é um incremento ao teu objetivo, uma experiência diferente do teu objetivo, e aí eu tive que, de fato, fazer uma pausa e ir lá com o ministro Fachin, no início do ano. E tem sido uma experiência extraordinária. E se você me perguntar, né, e aí agora, né, o que vem pra frente, quais são os projetos, etc. Eu vou dizer pra você, cara, eu não sei. O que eu vou te dizer é que eu estarei pronto. Até um certo ponto deu pra sonhar, depois extrapolou isso aí. Totalmente, né? A única coisa que eu vou dizer pra você é que eu vou estar pronto em que sentido? Estarei lá com uma dose de inocência, uma dose de muita coragem, uma dose de muita diversão e um tiquinho de conhecimento técnico. Um tiquinho. E aí é a coisa técnica. Então é isso, Luan. Esse é um pouquinho do retrato daquilo que eu vivi e vi. Antes da gente finalizar, eu queria fazer uma pergunta aqui. É curiosidade minha, acho que da maioria das pessoas que eu conheço, em relação à vida social de um juiz, principalmente que atua na esfera criminal. Você falou que atuou bastante na esfera criminal, tribunal do júri principalmente. Quanto juiz criminal, você decide muita coisa importante sobre a vida de muita gente, inclusive podendo restringir a liberdade das pessoas. E como que fica, assim, a parte vida social e medo de represária? Como que dá pra equilibrar isso aí? Porque Brasília é pequeno, né? Você tá em Brasília, que é pequeno pra caramba. Exatamente. Eu já tive
experiências bem ruins. Agora, Luan, eu confesso, eu negligencio essa parte, infelizmente. Agora, eu parto do pressuposto que, assim, eu trato as pessoas com muito respeito, né? Os réus, os familiares de réus, eu trato todo mundo, assim, pra poder criar ali uma empatia que não faça com que essas pessoas pensem em fazer mal. E aí, é claro, né? Tomo algum tipo de cuidado, né? Tomo aquele cuidado básico de quem vive ali questões criminais, né? De frequentar lugares abertos, não sei o que e tal. Mas eu confesso a você, eu não tenho nenhuma neura, eu sou, pelo contrário, muito desprevenido nesse aspecto, assim. É perigoso, né? Conta com a proteção divina e segue. E vida social, assim, eu vivo minha vida social extremamente normal. Pô, vou pra balada, encho a cara, faço bastão, dou trabalho, tudo nesse negócio. Não tenho, sério mesmo, não tem cerimônia nenhuma mesmo. As pessoas me veem e falam, ok. Eu lembro uma vez, foi muito engraçado, né? Uma senhora disse pra mim assim, nossa, meu filho, depois que passou a andar com você, ele passou a beber. Agora bebe horrores. Eita. Aí eu, que engraçado, né? O teu filho passou a andar comigo, mas ele não estuda, ele não trabalha, ele não faz um montão de coisa que eu faço. Então é aquela história que as pessoas só vê o estômago que a gente cai, mas não viu o que a gente viu. Então, não vem com essa não, porque comigo não cola. Não colou, não. Então minha vida social é bem aberta, bem tranquila mesmo. Pô, bacana. Doutor, suas alegações finais aqui nesse episódio? Minhas alegações finais, elas cabem em embargos declaratórios, não cabe retratação, elas são quase que mandatórias, e elas são no sentido de que nós não podemos de maneira nenhuma, né, perder a capacidade de sonhar, não precisamos ter nenhum tipo de economia com as doses de inocências, nós não podemos deixar de olhar para a nossa história, colher as nossas ações, sobretudo aquelas que tiveram começo, meio e fim, e a gente tem que passar por esse mundo com a certeza de que precisamos ficar quites com alguma coisa, né? Então, por isso, é preciso seguir em frente sempre e aprendendo muito. Doutor, agradeço aqui a participação. Muito obrigado mesmo por nos prestigiar, contando sua história, contando um pouco de quem é o juiz de direito Fábio Esteves. Obrigado de verdade. Eu que agradeço, Luan. Estou à sua disposição e a gente se encontra por aí. Obrigadão mesmo. Haverá mais convites, hein? Galera, nós vamos ficando por aqui. Se você gostou desse episódio, se você gosta do conteúdo que é produzido aqui no Adoc Talk e quer nos ajudar de alguma forma, nós pedimos que você simplesmente compartilhe o nosso conteúdo e nos siga no seu agregador de podcast. Se você utiliza o Spotify, você vai lá e clica no botão de seguir. Se utiliza o iTunes, tem o botão de assinar. O Deezer é só clicar no coraçãozinho. Cada agregador de podcast tem sua forma de assinar o feed ou de seguir. E isso nos ajuda bastante a ter mais relevância dentro das plataformas de podcast e faz com que o nosso conteúdo possa chegar para mais pessoas. Siga nosso Instagram, @AdocTalkPodcast. Nós somos uma produção totalmente independente, simplesmente fazemos isso porque gostamos. E continue escutando, pois tem conteúdo pós-crédito. Não é sempre que eu vou avisar isso aqui, hein? Obrigado e farvel! Mas uma coisa, qual foi a sensação de voltar lá? Porque eu tenho certeza que na época, assim, pelo menos eu acho que na época poderia não parecer tão difícil, porque hoje você tem outra cabeça, né? Hoje você olha pro seu passado e você olha assim, caramba, de onde que eu saí? Eu acho que quando a gente tá passando pela situação, às vezes a gente não vê o tamanho do degrau que a gente tá ali, né, pra enfrentar. Sim, quando eu fui lá, eu falei, meu Deus do céu, isso não é possível. Se me colocar fazer isso hoje, eu não vou dar conta nunca, né? Não, na época eu achava aquilo divertido, eu achava aquilo assim, sensacional, eu achava aquilo. A gente voltava da escola e aí a gente tinha que passar num pasto, né? Fazendas são divididas em pastos, né? O espaço físico da área é dividido em pastos. Mas a gente passava num pasto que era onde ficavam as vacas recém-tirados os bezerros delas, né? Desmamados. Elas pariam aí, tiravam os bezerros para desmamar. As vacas bravíssimas, e a gente passava no meio daquele pasto ali para a escola e voltando da escola com uma alegria, correndo. Ou seja, realmente, eu não tinha dimensão do quanto era difícil aquilo. A gente vive um pouco da síndrome do gênio, da síndrome da amnésia. Você esquece tua história, esquece teus feitos, e você esquece porque acha que os feitos que devem ser lembrados são só aqueles feitos por grandes gênios.